no livro de Apocalipse, capítulo 3, dando continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada. Lembrando que nós estamos abordando uma série de 7 temas, né? Todos baseados em Apocalipse capítulos 2 e 3, carta às 7 igrejas, mas não do ponto de vista escatológico, mas do ponto de vista dos fundamentos que aqui são apresentados, enquanto os fundamentos necessários para uma vida cristã vencedora. Ou seja, nós acreditamos que quando Cristo fala a nós nessas cartas, Ele aponta a causa, né, de todo o fracasso cristão. Ele aponta também a causa de todo o sucesso de uma vida cristã vitoriosa, porque Jesus, nessas cartas, ele apresenta um panorama da história da igreja, no que diz respeito a todos os acontecimentos que teriam lugar na história da igreja, coisas positivas e coisas negativas. As negativas são as coisas que iriam ferir a vida da igreja, fazer a igreja se desviar do reto caminho, do reto proceder, e ao passo que as coisas positivas é aquilo que Cristo apresenta como sendo a solução, a saída para aquele que deseja vencer toda a degradação, seja da doutrina ou seja do viver cristão, tá bom? E estamos aqui então falando sobre o 6º fundamento, e portanto estamos falando na 6ª carta dessas 7, carta à igreja em Filadélfia, tá bom? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, semana passada nós começamos a falar sobre essa carta, e o tema que nós demos a essa carta, ou a essa mensagem é: amar os irmãos, guardar a palavra e não negar o nome. Ou seja, esses 3 pontos são apresentados nessa carta à igreja em Filadélfia. Ou seja, essa carta ela não apresenta nenhum problema, nenhum desvio, nenhuma corrupção, nenhum adulteramento na parte da doutrina da igreja. Pelo contrário, a igreja em Filadélfia, ela é o retrato de uma igreja sadia. Filadélfia é o retrato de uma igreja cujos membros, cujos irmãos, eles têm uma vida adequada de acordo com a vontade de Deus. Portanto, poderíamos dizer que essa carta à igreja em Filadélfia, ela fala da identidade de um cristão vencedor. E são 3 as características nesta carta de um cristão vencedor. Imagine só que se nós perguntássemos aos irmãos, qual é a característica de um cristão ou de um crente? Aí as pessoas dirão uma série de características, né? E talvez, eu imagino, poucas pessoas responderiam o que de fato caracteriza um cristão autêntico, que tem uma vida cristã autêntica. Imagine só falar que uma vida cristã autêntica, ou um cristão cuja vida espiritual seja autêntica, é primeiramente amar os irmãos. Jesus mesmo disse numa ocasião, no Evangelho de João, que no momento em que nós nos amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo. Então ele é colocado o amor como sendo uma marca, uma característica primordial do cristão. Não entenda cristão como alguém da religião do cristianismo. A palavra cristão, quando surge, ou quando surgiu pela primeira vez, surgiu em Antioquia. E não foram os crentes que se autodenominaram cristãos. Disseram: nós somos cristãos, essa é a nossa denominação, esse é o nome da igreja. Nada disso, é dito que as pessoas da cidade de Antioquia, quando viram o comportamento dos cristãos, quando perceberam que eles tinham uma certa relação e uma identidade no viver semelhante ao viver de Cristo, então logo eles chamaram aqueles irmãos
de cristãos